Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Hoje nós vamos falar sobre o IDH e a Pátria do Evangelho. Para quem não sabe, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Essa semana saiu aí a nova classificação dos países, de 187 países no mundo. E o que é que isso tem a ver com o Espiritismo? É a nossa primeira questão. Tudo. Segundo os amigos espirituais nos contam, e a gente consegue ver essas evidências na vida social, existe um projeto espiritual para a nossa nação. O Brasil tem como tarefa o desenvolvimento da espiritualidade, e em particular a espiritualidade fundamentada nos princípios do Evangelho. Não é uma religião específica, um grupo específico. São os princípios. Quais são os princípios do Evangelho, entre outros? A fraternidade, a justiça, a caridade, a compaixão. Vamos avaliar como esses princípios podem e devem nos auxiliar nesse projeto. É importante entender que Brasil, Pátria do Evangelho, não é uma realidade definida, é um projeto, é uma proposta da espiritualidade superior para nós, espíritos reencarnados ou vinculados no plano espiritual à Pátria do Evangelho. Não por acaso, o Brasil é o maior país espírita do mundo, o maior país católico, acho que o primeiro ou o segundo maior país evangélico. Então nós temos aqui de fato as religiões vinculadas ao Novo Testamento florescem. Mas é importante entender o que é que isso tem a ver com a nossa realidade social. Para isso a gente vai falar do IDH. O que é que o IDH é? Que índice é esse? É um índice que mostra, falando de uma maneira geral, a qualidade de vida de um país. É um índice que leva em consideração não só o PIB, a renda. Normalmente a gente coloca a primeira, a segunda, a quinta, a 10ª economia do mundo. A gente está falando aí de geração de riqueza. O IDH ele vai se preocupar se essa geração de riqueza está se convertendo numa vida melhor. Por isso ele vai considerar a expectativa de vida, a educação e a distribuição da renda. Porque não adianta o país ser rico se meia dúzia tem e a grande maioria está na miséria. É uma riqueza egoísta e inútil. Então vamos tentar avaliar um pouco isso e ver onde nós nos encontramos, nesse índice. O fato é que são medidos 187 países e nós estamos na posição 79, 79ª. Isso é preocupante. Nós somos a 7ª economia do mundo, mas estamos aí nessa posição de 79 em termos de IDH, em termos de bem-estar da população. Alguma coisa está errada, ou melhor, não estamos aplicando na nossa vida diária e, consequentemente, na nossa vida social, os princípios do Evangelho, os princípios do Cristo. E esse é o grande desafio da geração nova, a geração do século XXI. Nós que estamos fazendo a história do século XXI no Brasil, temos esse imenso desafio. É um desafio cultural, é um desafio social, é um desafio humano. Vamos tentar mostrar algumas dimensões desse desafio. Entendendo que para nós, os espíritas e os cristãos em geral também, com uma variação ou outra, a prática da caridade é essencial. Quando Kardec coloca fora da caridade não há salvação, é fundamental entendermos o que Kardec quer dizer com isso. Primeiro, vamos pegar o fora da caridade. Por que Kardec coloca exatamente essa frase no Evangelho segundo o Espiritismo? Ao lado dela está a explicação. Porque na época de Kardec, e ainda hoje existe isso infelizmente, muitas igrejas, religiões, seitas dizem o seguinte: você só se salva se estiver aqui dentro, se fizer parte da religião A, B ou C. Contrapondo-se a isso, mostrando a lógica cristã do Espiritismo, Kardec coloca: não é o Espiritismo que salva, é a caridade.
Não é se dizer espírita, não é assinar a revista espírita, não é frequentar centro espírita, não. Não é isso que salva. O que salva é a caridade. Portanto, a partir disso a gente vai começar a entender por que o fora da caridade. Agora, vamos entender o que é caridade. Né? Porque a caridade tem muitas dimensões. Óbvio que você dá um pão a quem tem fome, um cobertor a quem tem frio, é caridade. Mas é importante também entender que existem outras dimensões essenciais da caridade. A caridade não se resume a isso. Né? Quando isso é feito com a pessoa envolvida em um sentimento de amor, de compaixão, sim, temos um ato de verdadeira caridade. Ainda assim, essa é uma dimensão importantíssima, mas é apenas uma dimensão. Porque a caridade é uma postura de vida. O que é que os espíritos dizem sobre a caridade? Né? Kardec pergunta qual a definição da caridade cristã, da verdadeira caridade. Olhe como a resposta é bem mais completa. Benevolência para com todos. Então a benevolência é a sopa, é o agasalho, mas é também a forma de tratar a todos. O chefe, o subordinado, o filho, a esposa, o marido, o vizinho. Benevolência para com todos, uma atitude de bondade em relação às pessoas em geral. É mais amplo. E vai mais, é um conceito extremamente desafiador. Vamos lá ver. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. E aí nós não estamos falando de nada material. Indulgência para com as imperfeições alheias. E a terceira dimensão da caridade, né, que a gente tem nessa resposta, perdão das ofensas. Hoje nós vamos ficar principalmente com a benevolência, para que a gente entenda o que é que significa isso na realidade social. Doar remédio é fundamental, mas é tão fundamental quanto, com o mesmo sentimento de desprendimento, nós auxiliarmos a melhorar o sistema de saúde. Nós auxiliarmos na análise da aplicação das verbas públicas. Isso é caridade. Porque, no final das contas, quem mais sofre é quem tem menos. Se o dinheiro público da saúde é mal aplicado, para não dizer como ocorre no nosso país também desviado, são dois problemas. Quem sofre é o pobre que está na fila e não tem outro recurso. Isso é caridade. Isso é caridade. A outra dimensão, ou a outra aplicação dessa dimensão, nós vamos ver na educação. É caridade nos preocuparmos com a qualidade da escola pública. Frequentemos ou não, tenhamos filhos ou não. Porque os nossos irmãos, segundo a ótica cristã espírita, estão lá. Alguém está recebendo aquela educação péssima ou boa? Como está a escola pública? São apenas dois exemplos. Portanto, a caridade é uma preocupação com o bem-estar coletivo. Atirar lixo na rua é um ato de agressão à sociedade. Portanto, nós podemos desenvolver um conceito que eu particularmente acho muito interessante, que nos foi apresentado por Ivan de Albuquerque, que diz a cidadania espírita. Cidadania espírita. Quer dizer, o que é um espírita? Como se porta o espírita como cidadão? Qual é a conduta dele no dia a dia, no trânsito, no trabalho, na benevolência geral, na indulgência, no perdão? Como isso funciona na nossa prática? Voltemos ao IDH agora. Expectativa de vida. O que é que isso tem a ver com caridade? Tudo. Se nós temos uma estrutura social que dá qualidade de vida, nós melhoramos a expectativa de vida. Se nós temos o equilíbrio de cuidar bem da nossa saúde e do nosso corpo, e se nós, por benevolência, por generosidade, estimulamos as outras pessoas a também ter uma conduta saudável, elas vivem mais. Aí a gente já melhora o nosso IDH.
Olha aí a relação entre o Evangelho e a expectativa de vida. Depois a gente pode desenvolver isso muito mais. A educação, né? Os espíritas, os primeiros espíritas, e aí eu falo de Kardec, depois de Leon Denis, sempre tiveram uma ligação profunda com a educação. Fundar bibliotecas, doar livros. A gente não está doando livro espírita para as bibliotecas públicas. Nós não estamos doando livros espíritas para os hospitais. Eu conheço alguns trabalhos assim. Quando eu falo nós, não é uma prática comum. Faz parte do nosso desafio melhorar a educação formal e informal do nosso povo. Isso é fundamental. É o desafio do século XXI dos espíritas. E 3, quando ele fala do PIB per capita, quer dizer, como é que a riqueza no nosso país é dividida? O Brasil, infelizmente, é um dos países que tem uma das maiores concentrações de renda do mundo. O que é que nós estamos fazendo por isso, hein? Será que a gente se preocupa com isso? Na minha área, como eu posso ajudar a distribuir melhor a renda do país? No futuro, o Grupo Marcos irá apresentar vários projetos, né, aí ao longo dos anos, dos meses e dos anos, sobre como o espírita, como nós, espíritas e não espíritas preocupados com a qualidade de vida da população em geral, podemos atuar. Já existem projetos interessantes que voluntariamente nós podemos colaborar, né? Seja na área da nossa formação, da nossa especialidade, seja como um voluntário com a formação geral, tudo isso é possível. Portanto, a caridade espírita, ela entende, ela se preocupa com a estrutura da sociedade. A ação generosa de levantar uma pessoa caída é tão importante quanto a ação generosa que se preocupa com a aplicação das verbas públicas. A ação caridosa de perdoar alguém é tão importante quanto a ação social caridosa em ter misericórdia e se preocupar com a reeducação dos criminosos da nossa sociedade. Porque o perdão do criminoso não é abrir os presídios, mas é garantir que nos presídios haja uma condição digna, condição básica digna, de higiene, de respeito, de ética, para que a partir disso a gente possa pensar em melhorar a percepção da vida dos indivíduos que ali estão. O certo é que deveria haver vários tratamentos terapêuticos nos presídios. É uma outra questão que a gente vai poder discutir no futuro. O nosso objetivo hoje é mostrar essa relação geral entre a caridade segundo o Espiritismo, né, e a nossa realidade social e o índice de desenvolvimento humano do Brasil, que é o nosso grande desafio para esse século. A nova geração precisa entender que caridade tem a ver com cidadania, caridade tem a ver com generosidade no dia a dia, caridade tem a ver com honestidade, com pagar os impostos, com respeitar as leis. Caridade tem a ver como nós tratamos os criminosos da nossa sociedade. Não é soltar todo mundo, mas é que o criminoso tenha condições dignas. Principalmente nós, espíritas, que muitos de nós já sabemos, né, através aí das nossas pesquisas reencarnatórias, que fomos também criminosos e que podemos ser no futuro, se não orarmos e vigiarmos como ensina o Evangelho. Então, essa concepção é o início de uma longa reflexão e de, Deus queira, muitas ações em conjunto que nós teremos, porque hoje no nosso grupo, no nosso programa, nós estamos plantando várias sementes, né? Daqui deverão sair várias ações sociais, como já propusemos outras vezes, como alguns amigos espirituais já propuseram, em relação ao suicídio, ao cuidar de si mesmo, em relação à observação da aplicação de verbas públicas, em relação a ações que vão melhorar a qualidade educacional da escola perto da gente, pela internet, seja como for. Caridade espírita é uma revolução social corajosa, determinada e pacífica. Os espíritas só serão espíritas se forem verdadeiros revolucionários. Se eles tiverem coragem de mudarem a si mesmo e mudarem a sociedade, como teve o jovem de Nazaré, Jesus.
Bem, pessoal, me despeço. São reflexões iniciais, né? Espero que isso estimule ideias. Quero agradecer de coração todas as pessoas que mandaram e-mails, comentaram o programa anterior. Quero pedir de coração para quem não fez, faça. É importante para a gente saber, né, como é que as nossas ideias mensais, ideias que nós expressamos, são ideias espíritas, chegam no coração de vocês, para que a gente estabeleça um verdadeiro diálogo programa a programa. Mandem dúvidas, críticas, o que entendeu, o que não entendeu, temas que vocês gostariam, tudo isso é essencial para que a gente vá afinando o diálogo, para que a gente vá ampliando a sintonia, porque é nossa proposta e dos amigos espirituais que, no momento oportuno, espero que breve, nós vamos agir em conjunto, né? Virtualmente, nos encontrando, para que também a nossa fala não seja só teoria. Um grande abraço a vocês. Vamos agora à nossa segunda etapa. Vou abrir o Evangelho ao acaso e deixar o espaço para os nossos amigos espirituais. A criança será o maior no reino dos céus, e todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Essa passagem está em Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele disse: Que quereis? Ordenai, disse ela, que meus filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita, o outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles lhe disseram: Nós o podemos. Ele lhes respondeu: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto está sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo-os chamados, lhe disse: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam como império. Não deve ser assim entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servidor, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso escravo, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida pela redenção de muito. Também Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Bem, vamos elevar nossos pensamentos, pedindo a Deus, a Jesus, a sua proteção, o amparo dos bons espíritos, para o encerramento de nosso programa de hoje. Caros irmãos, que a paz do Cristo esteja em vossos corações, vos animando não apenas a elevar o pensamento, mas também a movimentar as mãos em direção daqueles que padecem, que carecem do amparo amigo, que carecem do alimento e, acima de tudo, da imensa multidão dos espíritos da terra, que carecem ardentemente das luzes do Evangelho em seus corações. Seja a vossa missão a transformação do mundo através da atuação generosa e disciplinada, humilde e abnegada. Chega a época em que a transformação social deverá se dar, não por líderes vaidosos, mas pela conduta diária dos verdadeiros cristãos. Apagar-se atuando no bem. Não chamar para si a evidência social, mas agir poderosamente, dispostos a dar tudo para aliviar o sofrimento do próximo e estimulá-lo na ascensão espiritual. Essa é a missão da nova geração. Uma missão diferente, discreta e profunda. Nova geração. Cabe a vós atuar nesta sociedade com muita firmeza e abnegação. Não queirais os primeiros lugares,
as honras e as medalhas falsas do mundo. Desejai cada dia as oportunidades que o Cristo vos dará de testemunhar o vosso amor e a vossa coerência em relação ao seu Evangelho de luz. Jovens, pensai que a cada dia podeis atuar nesse mundo tornando um lugar menos amargo e severo. Amigos, tenhais a certeza que acompanhamos os vossos passos, e quanto mais discreta e abnegada for a nossa conduta, mais luzes envolverão os vossos corações amigos dos sofredores. Muita paz de um amigo em Cristo.